Olá, querido, querida, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é a Sônia Fiuza, muito obrigada por você estar aqui assistindo mais um vídeo do nosso Ministério de Evangelismo e Pregação do Evangelho de Cristo Jesus, aqui no YouTube, no canal Sônia Fiuza, Pérolas do Céu. Glorifico a Deus pela sua vida, sou grata ao Senhor pela sua existência, pelo seu carinho para comigo. Muito obrigada de todo o coração. Eu, antes de começar a palavra de Deus que Ele colocou no meu coração para esta data, gostaria de pedir a você que por acaso ainda não esteja inscrito ou inscrita aqui no canal, que você se inscreva, que você adote o padrão de trabalhar para Deus, de ser um trabalhador da última hora, amém? O meu ministério é todo ele para falar de Jesus, para falar do reino de Cristo Jesus, tanto que aqui já está implantado, quanto aquele vindouro, do qual aqueles que amam ao Senhor adentrarão, tomarão posse. Amém? Então eu convido sempre as pessoas para compartilharem as mensagens, porque elas têm o alvo, o objetivo de alcançar corações, de que Jesus adentre as casas e as vidas e as mentes. Aleluia. Amém? E você sendo um parceiro, compartilhando as mensagens, vai ser muito bom. E estando, obviamente, aqui inscrita, quando houver alguma novidade, alguma nova mensagem, você vai estar inteirada e vai transmitir essa mensagem, um dínamo na vida de quem a receber, com toda certeza, porque a palavra de Deus não volta vazia. E com certeza aqueles que estão no caminho, né? Eles estão para fazer com que Jesus salve as pessoas, Jesus cure as pessoas e Jesus liberte as pessoas. Amém? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Eu estou aqui pregando o Evangelho e eu conto com você para fazer esta palavra chegar aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus familiares e às pessoas que você de um modo geral conhece e até eventualmente sabe que estão necessitando ter uma palavra de esperança e de fé. Amém? Hoje eu gostaria de começar te perguntando o seguinte: você está prosseguindo para onde? O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, que ele está prosseguindo para o alvo. Essa é uma palavra muito forte. Eu vou ler. Ele fala nesse capítulo seguinte, a partir da parte B do segundo versículo deste capítulo 3 da carta aos Filipenses: acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu posso ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Jesus Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento
E se porventura pensais de uma outra forma, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha que palavra tremenda, não é? E o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, um pouquinho atrás, no capítulo 6, onde ele fala a respeito da armadura de Deus, ele diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É o que nós precisamos, depois de nos colocar no caminho, prosseguindo em direção ao alvo, não é? Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-nos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomemos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Estejamos, pois, firmes, cingindo-nos com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Essa parte eu quero frisar. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, com os pés calçados para a preparação do Evangelho da paz. Pergunta que eu faço de novo: você está prosseguindo para onde, querido, querida? Você que conheceu a Jesus, que está em vias, né, de conhecer as insondáveis riquezas de Deus, né? Insondáveis. Ninguém pode imaginar quais são as riquezas de Deus. São inimagináveis, né? Você que está dentro deste caminho, você está prosseguindo nele, né? Nós temos que andar no caminho que é Jesus, mas prosseguindo para onde? Você sabe aonde o Senhor quer levar você? Você sabe se Jesus tem um projeto no qual você pode trabalhar, aonde você pode ministrar a palavra de Deus, aonde você pode ensinar a palavra de Deus, aonde você pode, conforme o apóstolo Paulo, né, calçado os seus pés na preparação do Evangelho, levantando pessoas que vão adorar o Deus eterno, que vão seguir os passos de Jesus, que vão se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Eu gosto muito em Atos dos Apóstolos, aliás, essa é uma das cartas que eu mais gosto, aonde o autor está relatando quando Filipe, né, o missionário Filipe, foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. E ali ele encontrou o eunuco que o Espírito Santo já havia preparado para ser evangelizado, batizado e trilhado, passando assim a trilhar dentro do seu caminho, o caminho da evangelização. Você está prosseguindo em direção à evangelização? Você está prosseguindo na demonstração de quem é Jesus, falando de Jesus, mostrando Jesus, apontando para o reino? Eu gosto muito quando na Bíblia está escrito também, né, sobre João Batista. Este aí não fez nenhum milagre, mas uma coisa nós sabemos: ele apontou para Jesus, e isto é o que nos basta, né? Porque Jesus nos basta. Efetivamente é o que Jesus nos basta. E o Evangelho da paz é o que nos basta, querido, querida. Quantas milhares de pessoas estão agora atribuladas, precisando de paz? Quantas famílias estão atormentadas? O diabo tomou um parente, tomou um filho, um marido, tomou uma esposa, tomou alguém da família e está atordoando a todos com aquela pessoa que, por conta de uma brecha,
está ali sendo jogada de um lado para o outro, não é? Conforme nós vemos em tantas passagens da Bíblia em que Jesus foi procurado por pais, por parentes, dando conta de que pessoas da sua família, normalmente filhos, filhas, estão atormentados por Satanás. Por exemplo, em Marcos 9, quando o moço fala de seu filho, que o espírito do mal lançava na água, lançava no fogo. Olha que vida terrível aquela pessoa vivia, né? O gadareno preso entre cadeias, vivendo nos sepulcros, quebrando tudo na cidade, aborrecendo todo mundo, envergonhando a família, né? Quantas coisas terríveis estão acontecendo mundo afora e as pessoas estão precisando apenas do Evangelho da Paz. Você está com seus pés calçados para a preparação do Evangelho da Paz? Você está ajudando Cristo aqui na terra a implantar o seu reino na vida das pessoas? Ou você não está participando da evangelização para a qual todo aquele que Jesus alcançou está designado? Quando o apóstolo Paulo fala aqui, né, em Filipenses 3, ele está falando sobre isso, né? Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Jesus. Nós fomos conquistados por Jesus. Ele nos chamou e nós o recebemos o seu chamado, aceitamos o seu chamado, a incumbência. Amém? Sobre os nossos ombros pesa essa responsabilidade de anunciar a Jesus Cristo, de anunciar o reino vindouro. Você está falando do reino vindouro, querido, querida? Ou você está vivendo apenas para cá? A palavra de Deus diz que a nossa pátria é celestial, mas você está agarrado? Você está preso nessa pátria aqui, nesta terra? Né? Eu volto e meia comento, né, que eu ouço assim, algumas pessoas dizerem que estão passando a vez, cedendo a vez. Gente, como é que eu posso ceder a vez? Como é que eu posso sentir prazer, pura e simplesmente até, em falar que eu estou cedendo a vez? Eu quero ver o meu Senhor, eu quero estar com o meu Senhor, eu quero entrar no reino da glória, eu quero conhecer o meu Deus face a face, eu quero ter a perfeição que vai me facultar o ingresso para estar lá no céu eternamente com o Senhor. Então eu não posso passar a vez. Você está passando a sua vez? Você está deixando que as pedras clamem no seu lugar? Vamos pensar nisso. Para onde você está prosseguindo? Você está prosseguindo em direção ao alvo, que é Cristo? O seu alvo é Cristo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. O seu alvo tem que ser Cristo. O mundo que nós estamos não tem nada para nos oferecer. Ele está morto no maligno. Significa que as suas forças, as forças deste mundo, foram derrubadas, foram derrotadas por Satanás. O mundo está cativo do diabo. O mundo está cativo do diabo. Nós podemos explicar um pouquinho melhor isso quando nós vemos, por exemplo, a época de Jesus. Ele estava ali em Israel e Israel estava cativo dos romanos. E ali os romanos cobravam impostos dos israelenses, dos judeus. É o que significa estar refém do mundo. Nós estamos aqui neste mundo que está refém de Satanás. Nós precisamos sair para fora deste mundo. Nós precisamos entrar nas veredas eternas, amado e amada. Nós precisamos dizer não para Satanás. Quantas coisas nos convidam para participar do banquete de Satanás? E nós não estamos refletindo com relação a isso, né? Nós não estamos fazendo qualquer tipo de distinção entre certo e errado, justo ou injusto. Estamos vivendo como se o mundo fosse bom. Estamos deixando de lado o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram,
o que a Bíblia ensina, né? Nós estamos esquecendo as coisas lindas que nos estão propostas, né? Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Escolha isso para a sua vida, querido, querida. Escolha isso para a sua vida. Nenhuma outra escolha vai te garantir a vida eterna. Você pode fazer a sua vontade, você pode impor a sua vontade, você pode fazer uso do seu livre-arbítrio, não aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida. Na Bíblia tem uma passagem no Evangelho, em um dos Evangelhos no Novo Testamento, aonde chegaram até Jesus e disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, estão te chamando. E ele vira e fala assim: a minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus, os que fazem o que eu mando. Em João 15, Jesus diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus poderia ficar com receio de dizer esta palavra e aqueles homens deixarem a Jesus Cristo. Amém? Mas o Senhor, Ele quer que as pessoas estejam ao seu lado, trabalhando com Ele e por Ele, para que o seu reino seja implantado aqui, nesta terra, quando tudo acabar. Não vai ser agora. Por enquanto, o reino de Cristo está sendo implantado nos nossos corações, no coração das pessoas que recebem a Jesus e que aceitam o senhorio de Jesus, que substituem Satanás por Jesus, substituem a própria vontade pela vontade de Deus, que substituem o livre-arbítrio pela rendição a Jesus. Amém? O Senhor Jesus está esperando que você diga sim a Ele, que você adote o padrão de escolher o melhor para você, que é prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que você seja igual a Cristo e que o reino de Deus, o reino vindouro, seja habitado por você e por muitas pessoas, as quais você, com os pés calçados, olha, eu vou ler de novo, porque é muito importante essa palavra. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Sendo que aqui no texto, imperativamente ele está dizendo: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. É o que o Senhor está esperando de mim e de você. Eu já calcei os meus pés para a preparação do Evangelho da Paz. Porque eu sempre falo isso, né? Eu gosto muito de Mateus 24, quando Jesus está falando profeticamente com os discípulos sobre o fim dos tempos e os sinais, né, de que estamos no fim dos tempos e que Jesus está perto. E aí o Senhor Jesus Cristo fala ali já depois da profecia, né, que ele libera, ele diz uma palavra que eu particularmente gosto muito, e eu desejo estar enquadrada nessa palavra, aonde o Senhor Jesus, na parábola do servo bom e do servo mau, quem é, pois, a partir do versículo 45, capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Então, querido, querida, Jesus espera nos encontrar quando Ele vier, nos encontrar fazendo a sua obra, tratando bem os nossos conservos. Como é que nós tratamos bem os nossos conservos? É falando de Jesus para eles, ensinando o reino de Cristo Jesus para eles. O próprio Jesus falou, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Amém? É ensinando sobre o reino de Deus e levando muitos a tomarem posse desse reino e a trabalhar em favor desse reino
que tenhamos misericórdia e compaixão das pessoas que estão se perdendo e não sejamos canais da perda das pessoas, não sejamos pedras de tropeço para as pessoas. Ao contrário, que sejamos, conforme Filipe foi, missionários em missão, conforme Filipe, ouvindo o Espírito Santo, porque o papel do Espírito Santo hoje é guiar os que ficaram aqui e que terão ou já tiveram um encontro com Jesus, para que vivam dentro deste encontro com Jesus, fazendo a obra de Jesus. A nossa obra em favor do Senhor Jesus não é para ficar nesta terra. Amém, querido, querida? Precisamos sair dessa prisão. Amém? Porque a obra de Cristo não é para esse tempo e nem é para este lugar. É para o reino celestial, que Deus está separando e preparando para nós. Não sabemos como é, mas vindo de Deus é bom. E nós temos que desejar o que é bom, que é Jesus e o reino do seu Pai, que é o nosso Criador. Amém? Eu vou orar para que Deus faça na sua vida o que Ele tem feito na minha, que é, por exemplo, me vendo em meio a grandes confusões, tribulações e angústias, e ali entendendo, Sônia, você está perdendo tempo, você está desperdiçando tempo, o tempo urge, Sônia. O Senhor te chamou com um propósito, Sônia. Sônia, pega a sua mochila e, conforme Filipe, Sônia, deixa o Espírito Santo te levar. Seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, para que a obra de Cristo, através de você, seja feita. Porque todos nós que fomos alcançados por Jesus, fomos alcançados com um propósito, que não é para ficar nesta terra, amém? Que não é para amar esta terra, nem as coisas desta terra, porque a nossa pátria é celestial, amém? E não terrena. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu louvo e engrandeço ao Senhor por mais um dia em minha vida e agradeço ao Senhor, bendito Deus, por esta oportunidade, a oportunidade de reconhecer que Tu tens um chamado para a minha vida, que o Senhor Jesus me conquistou para que eu conquiste aquilo para o que Ele me designou. Desejo em nome de Jesus, Pai, cumprir o meu chamado aqui nessa terra, para adentrar ali a nova terra, a nova Jerusalém celestial, para habitar com o Senhor eternamente, pela vida eterna que o Senhor, através do Teu Filho Jesus, na cruz do Calvário, me concedeu. Muito obrigada por isso, Pai. E eu te peço que, com respeito a esta mensagem de agora, o Senhor alcance muitos corações com ela, e o Senhor quebrante muitos corações, para que ela venha a surtir o efeito para o que ela está sendo designada, para que ela, ó Deus, faça surgir muitos homens e mulheres sabedores do motivo real para o qual eles foram chamados, foram chamadas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor desembarace o caminho das pessoas que estão diante dessa mensagem, que elas não tenham pedras de tropeço nos seus caminhos para não pegar no arado, para não trabalhar para o Senhor e, como consequência, Senhor meu Deus, elas não poderem experimentar a grandeza de serem bons servos, que o Senhor Jesus as encontre fazendo o que o Senhor Jesus determinou que elas façam. Abençoa essa pessoa, Pai, que neste momento pode estar envolvida em confusões, em guerras, em intrigas nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, nos seus relacionamentos, e ali o diabo vibrando com a perspectiva dessa pessoa ficar, ela não subir no dia do arrebatamento, quando todos nós sabemos que o Senhor Jesus, o Teu Filho, está às portas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, desperta esta pessoa. A Tua palavra diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te de entre os mortos. Em nome de Jesus, Pai, sopra sobre ela o Teu Espírito. Faz ela, Senhor, andar altaneiramente como as corças, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, que obedece ao Senhor, que cumpre o chamado que o Senhor designou a ela que ela cumprisse.
em nome de Jesus Cristo. Amém, querido, querida? Eu te convido a fazer uma oração. Concorda comigo que você está precisando? Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me declaro feliz com a vida de Jesus na minha vida. E eu peço perdão ao Senhor pelo tempo que eu tenho perdido, envolvida com coisas que eu não deveria estar envolvida. Te peço perdão, Pai, pela perda de tempo, pelo desgaste, pelo desperdício que tem acontecido na minha vida, pela falta de consciência coletiva, pela falta de consciência celestial, sem manifestar os padrões bíblicos, sem manifestar o poder de Deus, de fazer novas todas as coisas, não apenas na minha vida, mas na vida das demais pessoas com as quais eu interajo. Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu peço ao Pai que o Senhor faça segundo a tua vontade para mim, segundo aquilo para o que o Senhor me chamou. Me ajuda, ó Deus, a cooperar com o Senhor para que muitas pessoas se rendam a Jesus e sejam salvas por Ele. No nome dEle eu oro e te agradeço. Amém. Amém, querido, querida? E se você ainda não teve a linda oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, eu convido agora também a orar. Amém? Diga assim: Senhor meu Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Eu reconheço que Tu és Deus. Reconheço que Tu és o Deus que está no céu. E eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Aleluia. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados e pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Que o Senhor abençoe a minha vida com cura, com libertação. E que Jesus Cristo, com seu sangue carmesim, me salve da ira vindoura, me salve deste mundo tenebroso e me coloque na condição de servo do Senhor, de serva do Senhor, para cumprir o chamado que Ele tem para a minha vida. E neste momento eu declaro com os meus lábios que eu recebo esse chamado e eu quero executar este chamado. E eu declaro também com os meus lábios que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E Ele passa a ser o meu Senhor, o Senhor da minha vida a partir de agora. E eu declaro que Ele é o meu Salvador, o Salvador da minha alma. Pai, fala com os meus na minha casa, que não seja apenas eu a te servir, mas que todos na minha casa andem concordemente com Cristo Jesus, que eu declaro que eu amo e eu quero servir para a glória dele e do teu reino. Amém. Amém, querido, querida? Eu fico muito feliz que você tenha feito essa escolha. Agora eu te peço que você se dirija a uma igreja, que você busque o pastor dessa igreja e você peça para ser batizado, para ser batizada, confirmando que você é de Jesus, que você não sentiu vergonha de Jesus, nem do Evangelho de Jesus e nem de Deus, o Pai que está no céu, o seu Criador. Amém? Fique na paz, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.